Aleluia, oh, aleluia. Então, na live de ontem, nós começamos a falar sobre algumas chaves de crescimento, chaves de poder, na verdade, para a nossa vida. E falamos sobre uma dessas chaves, que era o conhecimento de quem Deus é para nós. Então, falamos bastante coisas do que Deus é para nós nessa última live. Hoje eu quero falar sobre o conhecimento da sua vontade para nós e através de nós. Então, Deus tem uma vontade para você e uma vontade através de você. E isso é muito importante, muito, muito importante. Por isso, eu quero que você tenha bastante atenção durante essa live, que eu tenho certeza que a sua vida vai ser impactada no poder e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu oro para que os seus olhos espirituais estejam abertos e que a unção esteja tocando a sua vida aí na sua casa, nesse momento que estamos fazendo essa live. Então eu quero começar em 1 Timóteo, capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Ele diz: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu por nós, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então ele se deu, na verdade, por todos. E esse é o testemunho que nós devemos prestar ou fazer, entender, pregar, manifestar nos tempos oportunos. Eu creio que essa é uma boa oportunidade para falar sobre essas coisas. Então hoje a chave é o conhecimento da vontade de Deus para nós e através de nós. Nós sabemos que Jesus foi naquela cruz e ele fez uma obra tremenda em nosso favor e nos deu benefícios incomuns, sobrenaturais. E depois que ele cumpriu a sua parte, a Bíblia diz que ele ascendeu aos céus e antes dele ir, ele disse: eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou fazer outra pessoa chegar até aqui, ou eu vou enviar outra pessoa, que seria o amado e poderoso Espírito Santo. Então o Espírito Santo veio para dar continuidade à obra de Jesus. Jesus, ele veio trazer a salvação e ele trouxe algumas chaves para os seus discípulos e na ocasião ele estava operando debaixo da lei, mas depois que ele ressuscitou, a lei foi cumprida completamente. Literalmente ele cumpriu tudo que estava escrito a seu respeito e agora deixa de existir a lei e começa o período da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é aí onde entra o Espírito da graça de Deus. Quando entra o Espírito da graça de Deus, começa uma nova fase na igreja e o Espírito Santo veio para nos aperfeiçoar e trabalhar a nossa vida para que possamos viver uma vida diante de Deus para o seu inteiro agrado e andar segundo o propósito que ele nos criou. Deus nos criou com um propósito específico e genuíno. E o Espírito Santo veio para fazer essa obra na nossa vida e está fazendo através da sua palavra. Diariamente nós temos que participar em uma comunhão intensa com o Espírito Santo e com a palavra, para que essa palavra e o Espírito possa ir amoldando, tratando, fortalecendo a nossa vida, para que em nenhum momento estejamos incapazes de fazer a obra do Senhor ou incapazes de vencer qualquer que seja o obstáculo
que normalmente estão acontecendo no dia a dia. Por isso, ele mandou essa pessoa extremamente especial, chamado Espírito Santo, para nos capacitar e nos ensinar. Jesus disse, ele vem, em João 16. Eu quero que você abra lá, a gente vai voltar aqui, amém? João 16. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Aleluia, Deus é muito bom e fiel. No versículo 12, ele diz assim, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Essa declaração de Jesus, ela é muito oportuna para esse momento, porque a chave é o conhecimento da vontade de Deus para nós e através de nós. Jesus, ele não conseguiu, ele não pôde dizer tudo o que ele queria para os seus discípulos. E ele chega a dizer no versículo 12, tem ainda muito não é pouco, muito é muito mesmo, muito o que dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então os discípulos, naquela ocasião, eles eram crianças ainda em desenvolvimento, tinham 3 anos de relacionamento com Jesus, mas ainda não tinham nem nascido de novo. E Jesus disse, olha, eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar essas verdades nesse momento. Aí ele fala dessa pessoa magnânima, que é o Espírito Santo. No versículo 3, ele diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. No versículo 15, ele especifica esse é meu. Ele diz, tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Então, Jesus deixa o entendimento que esse muito que ele tinha para dizer, que ele não pôde dizer, a única pessoa que pode dizer para nós é o seu Espírito, é o Espírito Santo. Ele veio para trabalhar a nossa vida, nos fundamentar, primeiro, para uma obra que Deus tem para nós aqui nessa terra, fundamentar para que nós mesmos estejamos fortes diante de tantas adversidades e situações que acontecem neste mundo que nós vivemos hoje. Quando ele nos prepara, você amanhece o dia sem medo e sem ter nenhuma ideia de eu estou com algum receio ou com medo de alguma coisa que possa acontecer, porque o Espírito Santo vai te fundamentar e te fortalecer até mesmo para coisas que você não sabe, porque ele também vai anunciar as coisas que estão por vir. Essa é uma das coisas do ministério do Espírito Santo, não só nos ensinar coisas, mas nos instruir a respeito de coisas que estão por vir. Então você amanhece o dia, todos os dias, altamente qualificado e preparado para viver uma vida nessa terra vencedora, vitoriosa e ser um canal poderoso de Deus, não só para você, mas para outras pessoas. Mas eu quero falar essa primeira parte. O conhecimento do que Deus, da sua vontade para a nossa vida. Então essa é a vontade de Deus, é que o seu Espírito nos guie em toda a verdade. Bem, se é o Espírito Santo que tem que nos guiar em toda a verdade, eu tenho que ter relacionamento com ele. Então, a verdade ela pode vir de algumas formas. A verdade pode vir por intermédio de uma revelação direta do Espírito Santo. A verdade pode vir por revelação direta do próprio Jesus, pode acontecer isso também. Mas ele deixou também os 5 dons ministeriais, que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Essas pessoas irão trazer essa verdade para nos fundamentar
e eles estão operando no poder e na graça do Espírito Santo. Então a unção do Espírito vem sobre esses homens e eles começam a falar, como eu estou fazendo agora, para trazer fundamentos, inteligência sobrenatural, sabedoria, capacitação, através de palavras que são palavras do céu, de Deus, que entra no interior do nosso espírito e transforma, amadurece-nos por dentro, para que possamos manifestar por fora essa grandeza infinita de Deus através das suas instruções que somente pelo Espírito nós podemos receber. Então, eu falei algumas formas dessa coisa, desse trabalhar do Espírito acontecer na nossa vida. Ele faz pessoalmente, ele faz através de pessoas que estão ensinando, amém? Então, alguém está ensinando, a unção vai estar ali, vai estar trabalhando a vida de alguém, mas, sobretudo, ele faz mediante as Escrituras, a palavra, porque Jesus disse assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele é o Espírito da verdade, ou seja, ele só vai falar a verdade, é claro, ele vos guiará em toda a verdade. Então, a direção do Espírito vem por meio da palavra de Deus. Por isso que ministros, pessoas individualmente, estão ensinando a palavra, e é importante que você não esteja atentando para o achômetro do que as pessoas estão falando. Eu não confio numa ministração que as pessoas começam a dizer eu acho, eu penso. Não, eu tenho que ensinar a verdade direta, clara e nua, completamente limpa, para que as pessoas possam ouvir e se fundamentar nesta palavra que vai nos elevar para um padrão de vida acima de um padrão de uma vida comum de alguém que não conhece a Deus. Você entende isso? Então, essas verdades que o Espírito Santo vai falar a nós, e ele fala por dentro de nós, o Espírito Santo vai tratar dentro do nosso coração. Algumas vezes, ele pode até falar de uma voz audível, ele pode falar de um jeito que você parece que às vezes nós pensamos que existe uma outra pessoa falando, mas sempre o Espírito Santo vai falar com você de uma forma audível e de uma forma mais direta, sem muito arrudeio. Ele fala de acordo com a palavra diretamente. Amém? Então essa é a obra que Deus tem em nossas vidas através do seu Espírito. Essa é a coisa mais importante que você precisa saber, que Deus está trabalhando você, para você deixar de ser uma velha criatura nos seus pensamentos, já que dentro de você tudo se fez novo. Agora a última parte é o crescimento espiritual, ou seja, o seu espírito vai crescer e a sua mente vai sendo renovada pela palavra de Deus através dessa pessoa sobrenatural chamada Espírito Santo, que ele pode usar pessoas, pode usar situações, até sonhos e impressões no nosso coração. Então, o Espírito Santo pode trabalhar de diversas formas, até mesmo com algum sinal que ele possa dar a você, mas a porta, o caminho mais correto e mais seguro de você entender que ele está trabalhando é porque ele vai te guiar em toda a verdade. E para deixar uma coisa ainda mais amarrada, quando você ouvir qualquer coisa, é importante que você possa pegar versículos da Bíblia para saber se aquilo que está sendo dito tem base e assim você possa receber. Porque alguém pode falar uma coisa ou até mesmo um anjo aparecer para você dizendo uma coisa. Se não tiver base bíblica, você não precisa receber de jeito nenhum. Mas quando tem base bíblica, as coisas elas podem ser recebidas. João Batista disse que o homem só deve receber o que vem do céu. E o apóstolo Tiago, ele disse que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, aonde não há sequer sombra nem mudança de variação. Então Deus não varia nas suas palavras, ele não tem uma coisa, uma hora ele está falando de um jeito, outra hora está falando do outro. Não, ele vai falar de uma forma contundente, que vai deixar você bem firmado naquilo que ele pretende que você entenda, porque Deus quer que você entenda aquilo que ele está dizendo com um propósito. Primeiro, ele vai transformar você.
Você vai ser uma nova pessoa. Você vai olhar para você mesmo, vai olhar para trás e dizer, meu Deus, como eu era e como eu sou agora. Você mesmo vai ver sua transformação. E outras pessoas também vão ver nesse trabalhar do Espírito na sua vida. Então, essa primeira parte que nós estamos falando aqui é sobre o conhecimento da vontade de Deus para nós. Então, a vontade de Deus é sua transformação através da pessoa do Espírito Santo. É você estar tão firme e tão maduro que não tenha falta de coisa alguma. O apóstolo Tiago, ele chega a dizer assim, ó, escuta isso. Tiago, capítulo 1, ele diz, versículo 2, ele diz, meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Bem, se a gente parasse aqui nesse versículo, realmente ficaria um pouco estranho a gente ficar alegre porque está sendo provado. Porque, na verdade, na hora da provação, não tem essa alegria toda. Mas por que Tiago está dizendo isso? Tem que ver o próximo versículo. Ele diz, sabendo que a prova da sua fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. Então, o apóstolo Tiago, ele está dizendo, olha, quando é que eu tenho que entender que eu tenho que estar alegre diante de qualquer provação? Quando eu estou sabendo que a provação da minha fé, uma vez que ela estiver confirmada, ela vai produzir perseverança na minha vida. A perseverança é um tesouro, é um ouro, é mais precioso do que o ouro, a perseverança. Olha o que a perseverança em andar na palavra de Deus faz. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos ou maduros, né, e íntegros, em nada deficiente. E tem a tradução, sem faltar coisa alguma. Então, essa é uma vontade de Deus. Ele transforma você a tal ponto que você vai se tornar perfeito, íntegro, sem deficiência e sem falta. Esse é o primeiro projeto de Deus para a nossa vida. Tratar com você, com cada um de nós, individualmente. Existem várias promessas que eu não tenho muito tempo para falar sobre todas, mas existem várias promessas que Ele fez nos capacitando, e todas elas é mediante o Espírito Santo. Eu quero mais uma vez mencionar capítulo 2, algo sobre o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2, abra por favor lá. Paulo, quando foi trabalhar essa área na igreja dos Coríntios, ele estava sendo um portador das boas novas, um portador de transformação, porque o ministro é um portador de transformação. Se a palavra que você ouve não lhe transforma, essa palavra não é de Deus. E se ela não transformar você para estar mais perto de Deus, com temor a Deus, obedecendo a Ele e havendo resultados na sua vida, você não está ouvindo a palavra. Ou então, você está no lugar e não está realmente dando atenção para o que está sendo dito. O lugar certo que você deve estar é um lugar que você cresce espiritualmente. Quando você não cresce espiritualmente, é apenas alguém que está passando e fazendo um clube de pessoas em um determinado lugar. Porque onde a palavra de Deus ela é ministrada, o poder também opera, milagres opera, transformação opera, salvação opera, curas opera. Coisas estão sempre acontecendo quando a boa e poderosa palavra de Deus está sendo ministrada. E ele disse, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, Paulo está falando em 1 Coríntios capítulo 2, quando eu fui testemunhar sobre Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Essa sabedoria que ele está falando é a sabedoria humana. Paulo não estava falando através de uma sabedoria eloquente, humana da época, porque decidi nada saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Então ele diz, foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Então Paulo estava nesse patamar. Ele estava em fraqueza, temor e grande temor. Fraqueza, temor e grande tremor. Ou seja, a palavra de Deus estava operando na vida de Paulo,
porque ele disse, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Então, o fato de Paulo estava dizendo que estava fraco, não quer dizer que ele estava fraco literalmente, ele estava fraco naturalmente, mas estava forte espiritualmente, porque as palavras de Paulo eram palavras realmente de salvação, palavras de poder. Os milagres estavam acompanhando aquilo que ele estava dizendo. Os sinais estavam acompanhando naquela pregação, instrução que Paulo estava trazendo através dessa carta. E ele diz, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então, quando Paulo estava falando, veja, aí vai o Espírito Santo trabalhando junto com Paulo. Então, ele estava ensinando e havia demonstrações através do ensinamento do Espírito Santo e de poder. Esse é o verdadeiro evangelho. Demonstrações do Espírito e de poder. Aonde o evangelho é ministrado, as demonstrações do Espírito e de poder vão acompanhar, os milagres vão acompanhar, os fatos vão acompanhar, a palavra vai se cumprir, porque a palavra que sai da boca de Deus vai cumprir aquilo que lhe apraz. Então ela vai para um lugar, encontra um solo e ela vai cumprir aquilo que lhe apraz, que causa prazer em Deus. E tudo que causa prazer em Deus é benéfico, é uma bênção para a nossa vida, porque ele está trazendo a direção para nós, amém? Ele diz, para que a vossa fé, versículo 5, não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus, que é as suas instruções e a sua palavra transformadora. Então a palavra e a sabedoria de Deus, ela traz instruções, habilidades incomuns e transformadoras. Estão comigo? No versículo 6 ele diz, entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Então Paulo fala que estava expondo sabedoria entre pessoas que eram experimentadas, ou seja, pessoas que tinham uma certa experiência em ter um relacionamento com Deus, que já podia absorver essa palavra e trazer para o seu homem interior e fazer com que aquela verdade se tornasse nele mesmo a verdade e ele começasse a andar daquela forma. E ele disse, não é a sabedoria dos poderosos dessa época, desse século. Amém? Ele diz no versículo 7, mas falamos a sabedoria de Deus. Então ele estava falando a sabedoria divina, que antes estava oculta em mistério, o qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então, escute, existe uma sabedoria libertadora para a nossa vida, que já estava pré-ordenada. Ele diz, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então, a eternidade não tem princípio nem fim. Veja que esse projeto da nossa vida é antigo, é um projeto que está dentro da eternidade. O projeto da nossa existência aqui na Terra está no coração de Deus desde a eternidade. Você entende? Então, algumas pessoas imaginam que o homem só veio existir no momento que Deus criou, mas o homem já existia no coração de Deus desde a eternidade. Então, esse projeto, o homem, extensão de Deus, existe desde a eternidade dentro de Deus, porque ele já preparou, quando ele pensou sobre nós, ele preparou também a sua sabedoria para capacitar-nos a viver como ele. Estão comigo? Ele diz o seguinte, no versículo 8, sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então, ele disse, essa sabedoria, se os poderosos da época tivessem conhecido, eles não teriam de maneira nenhuma crucificado o Senhor da glória. Por quê? Eles iriam querer saber essa sabedoria que estava naquele Senhor que eles estavam crucificando, que era Cristo. Se eles tivessem o entendimento que a sabedoria estava em Cristo, eles não seriam tolos de estar crucificando ele. Entende isso? É isso que ele está falando. No versículo 9 ele diz, mas como está escrito, então Paulo cita o que Isaías, no capítulo 64 e versículo 4 diz, nem olhos viram,
nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então Isaías, 730 anos antes de Cristo, ele estava profetizando a respeito desta sabedoria que estaria chegando para nós agora, neste tempo de hoje. Então ele diz aqui nesse versículo 9, o que Isaías citou lá atrás, que iria acontecer agora. Ele não viu isso, ele não entendeu, ele não participou, mas ele estava dizendo, essa sabedoria Deus preparou para aqueles que o amam. E sabe quem são essas pessoas? Somos nós hoje. Ele diz, mas Deus, versículo 10, Paulo continua, graças a Deus, nos revelou pelo Espírito, aleluia. Essa sabedoria que Paulo está falando, ele revelou para nós através do Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas, ele perscruta, né? Ele penetra, ele vai bem profundo, até mesmo as profundezas de Deus. Então o Espírito Santo, ele pega os pensamentos, intenções, sabedoria das profundezas de Deus para revelar para nós. Tolo é o homem ou a mulher que não tem um relacionamento com o Espírito de Deus, em comunhão de oração, em parar para ouvi-lo, em comunhão com a palavra. Eu estou celebrando hoje, porque eu li a Bíblia em 5 meses, literalmente 7 dias. Comecei dia 25 de novembro e finalizei hoje. Estou celebrando hoje. Li a Bíblia num tempo mais rápido do que eu li em outros tempos passados. Passava quase um ano para ler a Bíblia. Mas eu estava tão faminto para ler rápido, que eu comi 66 livros em 5 meses e 7 dias. É impossível você não amar a Deus quando você começa a conhecê-lo ainda mais profundo. Porque quando você lê a Bíblia com certo tempo de crente, você tem um pensamento. Quando você aumenta mais a sua persuasão e entendimento e lê novamente, você vai ter uma outra ideia, porque a palavra de Deus é um poço de revelações. E eu celebro hoje esse momento. Finalizei Apocalipse, Gênesis Apocalipse, fechado. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Aleluia. Então, olha só. E ele diz o seguinte, ele prescruta até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Então, as coisas da minha vida, quem sabe mais do que eu, é o meu próprio espírito. Que isso é um outro assunto que nós não vamos misturar agora, porque senão vai causar um desvio de foco. Não é uma coisa difícil de compreender, mas eu não vou falar sobre isso agora. Estou falando sobre esse trabalhar de Deus na nossa vida. Escute. Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, as coisas de Deus, só quem conhece ela, ele está dizendo, Paulo está afirmando aqui, ele não está supondo isso, ele está afirmando, quem conhece as coisas de Deus é o Espírito de Deus. Então eu preciso, careço, necessito de ter relacionamento com o Espírito Santo. Ponto. E ele continua, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para conhecermos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então quero voltar um pouquinho para o versículo 10, que diz que o Espírito Santo nos revelou isso. Tudo o que nos foi dado gratuitamente, ele está nos revelando, nos trazendo, fazendo com que isso fique marcado na nossa vida, no nosso coração, no nosso espírito. É importante que isso fique marcado dentro de você, para que você possa ter realmente paz quando você deitar na cama e levantar de manhã, para que você possa levantar de manhã com perspectivas, não apenas nas necessidades, nos problemas, nas adversidades ou nos enfrentamentos que acontecem dia a dia, mas você vai se levantar louvando a Deus, engrandecendo o seu nome, magnificando a sua existência na sua vida e continuando o dia em plena comunhão com Ele. Amém? A ponto de as pessoas quererem falar com você outro assunto e às vezes
Comigo acontece, eu nem sei mais os assuntos que eu poderia falar, porque eu tenho buscado tanto o Senhor, aleluia, que quando fala da palavra, rapaz, a gente pode passar a noite falando, o dia inteiro falando. Por isso que é importante você estar tão cheio da palavra, que você possa falar essa palavra de dia e de noite, como foi a proposta da prosperidade que Deus deu para Josué. Estão comigo? Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que provém de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Estou lendo o versículo 12 de 1 Coríntios 2. Então, Deus nos deu gratuitamente. Disso também falamos com palavras ensinadas não pela sabedoria humana. Você não vai compreender com o livro de autoajuda. É bem verdade que homens escreveram bons livros, tem pessoas que escreveram bons livros e você pode ler e vai ser beneficiado por aquilo que eles entenderam. Eu aconselho você a ler bons livros, mas não é a sabedoria humana, é uma sabedoria de Deus através dessas pessoas. Mas elas são ensinadas pelo Espírito, conferindo, ou seja, interpretando, comparando, né, coisas espirituais com coisas espirituais. Lembrando que a palavra de Deus é espiritual. Então o Espírito Santo vai revelar pela palavra o discernimento da própria palavra. Então ele vai comparar a palavra com a palavra e vai trazer o discernimento. E muitas vezes pode trazer uma ilustração, como Jesus fez em parábolas, para que a gente entenda melhor, trazendo ilustrações naturais para que a gente compreenda, mas sempre vai puxar para a palavra de Deus as instruções. Ele diz, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito porque lhe parecem loucura. Então o homem natural não compreende essas coisas, não pode entendê-las porque elas se discernem, só tem o discernimento, ela é espiritual. Então o homem que é carnal, ele não tem o entendimento completo, por isso que é necessário nascer de novo, e o nascer de novo é para todos, para você que está ouvindo essa live. Se você não nascer de novo, é para você, o discernimento é para você. Se ainda não está compreendendo, deixa as escamas cair dos teus olhos através de receber Jesus, que é o novo nascimento e a salvação. Mas ele diz no versículo 15, porém o homem espiritual julga todas as coisas, e ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha que privilégio. Então toda essa bagagem está na mente de Cristo. E em Cristo, a Bíblia diz, em Colossenses capítulo 2, que está todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento. E essas coisas estão disponíveis. Mas, muitas vezes, nós, naquela coisa de ter um pouco de diversão, a gente exagera na diversão e esquece na parte de crescer espiritualmente, de se fortalecer e se fundamentar. Eu pergunto, muitos de vocês, quantas vezes você tinha essa oportunidade de ver 2 vezes por dia a palavra de Deus, alguém ministrando, em outro tempo? Então, de uma certa forma, esse momento desse isolamento está sendo benéfico, entende? Nessa área você está sendo abençoado. Agora imagina se você continuar assim. Nem nos tempos do rema tinha tanta palavra. No tempo que você estava fazendo rema, se alguém estava fazendo rema, tinha palavra segunda, quarta e sexta, e no domingo vinha para a igreja. Agora você tem 2 vezes por dia a oportunidade, pelo menos o que eu estou ensinando. Existem outras aí, mas eu estou ensinando 2 vezes por dia essa palavra. Então você tem 2 vezes por dia a oportunidade de crescer. Agora imagina o que pode acontecer em mais de 40 dias, você nessa pegada direto, todo dia, recebendo. Como vai ser você depois que acabar esse tempo? Porque eu sei que não é só eu que estou ministrando, você deve estar ouvindo mais pessoas. Mas, irmãos, eu digo, a igreja vai sair muito mais forte desse isolamento do que em qualquer outro tempo de sua vida. Esse é o tempo do crescimento e de dar uma chacoalhada e uma avivada poderosa em nós durante essa época, porque nós temos a mente de Cristo. Bem, sobrou um tempinho para me falar sobre através de nós. Talvez eu continue depois. Mas para falar através de nós, eu quero que você volte em 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 4, que diz assim, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da sua vontade. Então, essa é a parte através de nós.
Essa é a parte através de nós. Escute. A Bíblia fala que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. E quem é que vai salvar esse povo? Eu e você, com essa preparação que eu falei nessa primeira parte da live, eu estou sendo preparado para ir buscar os perdidos. Esse é o maior objetivo de Deus te preparar. Esse é o maior de todos os propósitos da preparação que Deus está fazendo na sua vida. É você ir buscar os perdidos, porque são duas verdades. A primeira é que todos os homens sejam salvos. Então isso é a obra da igreja. Ir atrás dos perdidos, ganhar pessoas para Cristo. E a segunda parte, não menos importante, é fundamentá-los na palavra, que isso é um papel que acontece na igreja local. Quando eles vêm se congregar, eles vão receber isso continuamente, ou através de uma live como essa, a pessoa vai estar crescendo, mas nada mais poderoso do que aquele contato poderoso que nós temos com aquela unção que vem dentro de uma igreja local para o nosso aprazimento e crescimento. Amém? Então, ele é duas vontades de Deus. Agora eu quero falar uma coisa que vai te ajudar muito. Nós aprendemos muito sobre a fé com aquela ideia de recebermos coisas. Então, nós recebemos a salvação pela fé, justiça pela fé, sabedoria pela fé, fomos equipados pela fé, recebemos o Espírito Santo pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé que nós temos aprendido mais é a fé que recebe. Mas eu quero te falar uma coisa, o outro lado da fé. O outro lado da fé que junta com essa parte aqui. Porque ele diz, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É bem verdade que Deus está te preparando, não é para que você fique dizendo, olha, eu conheço demais a Bíblia, eu sei demais o que ela está falando. Não é mesmo. Ele está preparando você porque ele está te vendo como um canal nessa terra, como um semeador de boas novas, um semeador da sua palavra, um propagador do reino de Deus aqui na terra. E eu quero te mostrar algumas pessoas que usaram a fé não para receber, mas usaram a fé para dar, para fazer algo. Escuta, vamos lá na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, que essa é a segunda parte, o que Deus, a vontade de Deus através de nós. Começa aqui no Hebreus capítulo 11, no versículo 1 ele dá a definição da fé. No versículo 2 ele diz que através da fé os antigos obtiveram bons testemunhos. E nós vamos ver os bons testemunhos dos antigos. Como é que eles alcançaram bom testemunho diante de Deus? Andando pela fé. Porque como eu falei para vocês, às vezes nós aprendemos aquela coisa de só trabalharmos em favor de nós mesmos. E estamos esquecendo dos perdidos, estamos esquecendo da generosidade, estamos esquecendo de fazer alguma coisa por alguém. Porque a fé, ela foi absorvida por muitos só naquele sentido de agarrar alguma coisa, se defender, pegar alguma coisa e final. Mas esse não é o único objetivo da fé. Nós vamos ver o outro lado da fé ainda nessa live, se der tempo. Escuta. Ele diz no versículo 3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Olha no versículo 4, quando ele começa a falar desses antigos que obtiveram bom testemunho, a primeira pessoa que ele coloca aqui é Abel. Ele diz, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus por suas ofertas, e por meio dela também, depois de morto, ainda fala. Veja que Abel não estava recebendo nada. Abel estava dando alguma coisa. Eu quero te falar o outro lado da fé que talvez você não aprendeu. A primeira pessoa que aparece na galeria da fé não é alguém recebendo alguma coisa pela fé. É alguém dando alguma coisa pela fé. E esse homem aqui, ele estava entregando algo para Deus, e a Bíblia diz que ele recebeu o testemunho da parte de Deus de ser justo com aquilo que ele estava entregando.
E nós precisamos aprender com isso, porque nós temos que entregar coisas para Deus. Depois que você se prepara, depois que o Espírito Santo está trabalhando na sua vida, chegou a hora de você dar. Jesus disse: eu vos designei para que vades e deis fruto. Não existe a questão de você só crescer para si mesmo. Deus nunca fez isso. Todas as pessoas que amadureceram em Deus, elas amadureceram porque elas tinham um propósito. E o propósito é espalhar o reino de Deus, divulgar o reino de Deus, ganhar vidas para Cristo e ser uma bênção. E aqui nós vemos Abel fazendo isso. Ele não recebeu o galardão da fé aqui, porque Deus deu uma palavra para ele, ele recebeu. Não, ele recebeu o galardão da fé porque ele entregou uma coisa para Deus, foi completamente contrário. E às vezes nós estamos nos amarrando, ficando sem fazer esse outro lado da fé, que é a fé que é operante naquilo que eu estou fazendo para Deus, entregando para Ele. E quando eu estou trazendo ofertas, estou entregando dízimos, eu estou oferecendo minha vida para evangelizar, oferecendo minha vida como dando meu tempo para ouvir alguém, para pregar para alguém, eu estou oferecendo algo para Deus. Você entende isso? Aqui Abel está oferecendo uma oferta. E ele diz que ele mesmo, por meio dela, também de morto, ainda fala. Ele recebeu a aprovação de Deus. Então Abel foi aprovado como? Não foi recebendo. Essa fé que você aprendeu, que só recebe, é apenas parte dela. Estamos ensinando o outro lado da fé. A fé que faz. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Se você olhar em Gênesis capítulo 5, versículo 21, fala a história de Enoque. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. No versículo 22 diz: andou Enoque com Deus. E depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos. Então, ele andou 65 anos, sem ter um relacionamento íntimo com Deus, mas depois ele andou com Deus 300 anos, e a Bíblia diz, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos, e a Bíblia diz que andou Enoque com Deus durante esses 300 anos, e já não era, porque Deus tomou Enoque para si mesmo. O outro lado da fé aqui não é também para receber. Ele está falando sobre um homem que alcançou bom testemunho porque estava andando com Deus. Então, veja esse outro lado da fé. Enoque, ele teve bom testemunho porque ele estava andando com Deus. Ele disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então, Enoque alcançou testemunho porque estava andando em plena comunhão com Deus, a tal ponto das pessoas procurarem Enoque e nem achar, porque ele andou, não foi 300 dias, um ano, ele andou, foi 300 anos pela fé, junto com Deus, e é impossível você estar junto com Deus e não trabalhar. É impossível você estar junto com Deus e não fazer aquilo que ele está dizendo. Então Enoque alcançou o testemunho da fé, também não foi porque ele recebeu alguma coisa, foi porque ele andou com Deus. Então eu estou falando o outro lado da fé, não fala e perde essa parte que é extremamente importante. Vocês estão comigo? Glória a Deus. E continua. Depois ele diz: de fato é impossível agradar a Deus pela fé, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador do que o buscam. Aí ele fala aqui outra pessoa que também ele não recebeu uma coisa. Ele recebeu foi trabalho, que é Noé. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então agora nós vemos outra pessoa que a Bíblia fala que está na galeria dos que herdaram a bênção de Deus, de ter agradado a Deus, que é Noé. Quando Deus falou com Noé, ele também não estava lá recebendo uma bênção para ele, celebrando: eita, Deus me deu aqui terras, me deu
filhos e filhas, não. A única coisa que Noé fez, que foi digno de estar aqui selecionado nesse livro, foi aceitar um desafio de Deus. Construa uma arca, e a Bíblia diz, eu vou te falar de novo o que está escrito, pela fé Noé, divinamente instruído, acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Então Noé, ele salvou a sua família. Você entende? Esse é o outro lado da fé que eu estou te instruindo, estou te ensinando. Então Noé, ele trouxe a salvação para a sua casa, para a sua família, e construiu uma arca enorme. Esse foi o andar da fé do homem chamado Noé, que também não fala aqui que ele recebeu alguma coisa. Eu não tenho muito tempo para conversar com você, mas nós poderíamos falar mais e mais sobre essas coisas, mas eu estou falando do outro lado da fé, porque é o que Deus espera de nós. As últimas palavras de Jesus foi o quê? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salvo, quem não crê será condenado. Esses sinais vão de acompanhar os que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas e por aí vai. Em Mateus capítulo 28, ele diz, ide por todo mundo pregar o evangelho, fazendo discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ensinado. Então, eu preciso agora, depois que eu estou fortalecido em Deus, me preparar para ir buscar outras pessoas, para fazer alguma coisa para Deus. E a Bíblia diz que ele vem no final dos tempos galardoar os que fizeram alguma coisa. Você se preparou e agora nós temos que fazer alguma coisa, e é aqui que nós vamos encerrar. Apocalipse capítulo 22, bem fresquinho, terminei hoje esse capítulo maravilhoso. E ele fala aqui, então disse, versículo 9, capítulo 22, versículo 9. Então ele me disse, vê, não faças isso, eu sou o conservo teu. Na verdade, vamos ver o versículo 10, porque vamos pegar o contexto aqui. Versículo 8. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. E o anjo disse para João o seguinte, vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro e adoram a Deus. É importante, irmãos, a gente observar que os anjos, eles estão o tempo todo trabalhando para Deus. Por que nós achamos que não devemos trabalhar para Deus? Os anjos estão trabalhando para Deus 24 horas por dia e Deus nos confiou o ministério da reconciliação. E nós precisamos trabalhar também para Ele. E ele diz no versículo 10, disse-me ainda, não seles essas palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Aí ele diz, continue o injusto fazendo injustiça, continue imundo, sendo imundo, e o justo continue praticando justiça, e o santo continue a santificar-se. Versículo 12, eis que venho sem demora, e comigo está o pagamento, ou o salário, ou o galardão, para dar a cada um que tenho para retribuir, na verdade, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então ele vem nos pagar. Eu espero que eu e você estejamos lá e que possamos receber essas recompensas fundamentais para a nossa vida na eternidade. Ele vem para nos galardoar. Como ele mesmo disse, eu venho retribuir o seu trabalho. Jesus quer vir no final para retribuir o seu trabalho com recompensas. Aí a pergunta é, o que você está fazendo para Deus? Eu quero finalizar essa live com essa pergunta para você. Porque em muito breve estaremos saindo desse isolamento e nós precisamos fazer muitas coisas para o Senhor que nós não temos conseguido fazer, mas vamos sair mais forte
mais ousados e sabendo como andar nessa fé. Para fechar com chave de ouro, eu quero te dizer isso. Se alguém andar desta forma, crendo na palavra de Deus como ela é, em todas as áreas, eu estou falando aqui, é muito abrangente esse assunto, não vai te faltar nada. Tudo que você precisar vai estar a seu alcance. Você precisa ter consciência de tudo na Bíblia, saber sobre como ter as suas finanças em abundância, saber como andar em amor, saber como andar pela fé, saber como andar em santificação, enfim, tudo. Mas olha, ele está pronto, está quase no tempo dele vir para nos galardoar. E que tempo maravilhoso, né? Estávamos na presença dele para receber esses galardões tremendos. Agora eu quero finalizar, estamos no finalzinho.